Aí eu gostaria de falar, já direcionar ao Bruno Aguilar em relação... Bruno, você poderia nos explicar de forma simples o que muda para os documentos fiscais eletrônicos com a implementação do IBS nos estados? Exatamente, Leandro. Essa pergunta começa muito bem, porque simplificar o nosso complexo sistema tributário era um desafio, né? E aí, muito, né, Beto, tinha aqueles comentários, nós vivemos um manicômio jurídico tributário, essa complexidade, e um princípio hoje que estrutura a nossa base é o quê? É a simplificação. Então a gente já partiu disso. O que podemos conversar? Uma realidade que já é protagonismo na realidade das empresas, que são os documentos fiscais eletrônicos, impactar o menos possível para esse contribuinte. Como que a gente pode simplificar no dia a dia, porque tem um processo de transição. E aí trazer mais complexidade nesse momento era um susto. Então o que foi pensado ali? O que nós podemos manter da realidade do documento, trazer no momento de transição as novas sistemáticas do IBS, da forma de cálculo, do tributo por fora, da não cumulatividade, mas trazendo uma nova regra. E essa regra é muito importante. A complexidade tem que ser uma tarefa para ser desenvolvida e resolvida pelo fisco, não pelo contribuinte. Então, o que é a questão quando nos documentos fiscais eletrônicos já está se pensando em simplificação? É impactar o mínimo possível na realidade do contribuinte. Ele tem que pensar o quê? Emitir o seu documento fiscal. Uma vez que ele emitiu, a complexidade do cálculo, da alíquota, da proporcionalidade das alíquotas na transição, isso é uma tarefa que a própria administração tributária, numa plataforma, vai pensar nesse cálculo. O documento fiscal em si é o quê? Hoje tem que se pensar que ele é a base estrutural de informação estratégica para os fiscos, para a sociedade, vocês vão pensar no nota fiscal fácil, menor preço, mas o importante é isso. A transição é ter o modelo já preparado, com as informações impactando o mínimo possível, ele concentrando na sua operacionalização e no seu negócio, e o fisco vai calcular, vai trazer esse dado, e aí o IBS já vai estar dentro da realidade dele. Uma jornada que ele já conhece, que é a emissão, mas com campos e informações já na realidade do IBS. É essa a ideia de simplificação para impactar menos e não ser uma transição assim muito difícil. Porque quando eu comentei do manicômio tributário, eu cansei, você já sabe, né, que eu sou psicólogo, eu deixava de ser psicólogo ou auditor para ficar nas dores do contribuinte. Então a ideia é o quê? Tirar dores do contribuinte e ser um processo interessante para os fiscos, para a sociedade e para os contribuintes, na emissão de documentos fiscais eletrônicos. A simplificação, acho que é um tema que a gente já fala há muito tempo e muitas vezes a gente não consegue até mesmo implementar essa simplificação, né? Às vezes criam-se tanta obrigação acessória e assim, e o contribuinte, né, o contabilista fica louco para poder exercer, né, cumprir, né, as leis tributárias. E aquilo que você falou do manicômio, né, tributário, né? Acho que o manicômio tributário tem até um autor, né, que fala sobre, eu esqueci o nome desse autor, que fala desse manicômio tributário. E realmente, às vezes a gente nem sabe o que é regra e o que é exceção, né? Infelizmente, assim, tomara que o IBS, o CBS e esses documentos eletrônicos ele venham mesmo para simplificar, né? Reduzir o custo do Brasil também, né? E aí eu vou direcionar para o Fabrício, né? Porque o Bruno comentou em relação à questão do IBS, né? E em relação ao CBS e a Receita Federal do Brasil, essa ideia é na mesma linha de simplificação desses documentos eletrônicos aí a partir da reforma tributária? Exatamente, Leandro. Na mesma linha do que o Bruno comentou, a intenção é trazer essa complexidade para dentro da máquina pública, ou seja, fazer com que a estrutura do Estado preste isso como um serviço para o contribuinte, ou seja, o contribuinte continuaria tendo praticamente apenas uma obrigação, que é comunicar a ocorrência do fato gerador, ou seja, a emissão do documento fiscal. Dali para adiante, todos os desdobramentos da ocorrência daqui de fato gerador seriam tratados, serão, vamos colocar assim, serão tratados por essa plataforma totalmente transparente para o contribuinte à medida que isso for acontecendo, né? Então essa é uma das coisas boas que a gente imagina que é possível entregar hoje com os recursos tecnológicos que a gente tem, né? Historicamente, você falou agora de obrigação acessória, né? Em função, seja da própria construção da norma, como das limitações que nós tínhamos de tecnologia, muito era passado para o contribuinte fazer, né? Aquela apuração, ele fechar o mês e tal, controlar as notas, aquela coisa toda, e transmitir as declarações no final do período de apuração.
Hoje a gente consegue fazer isso praticamente, se não em tempo real, em muito próximo tempo real. A questão aí é só de custo de processamento, né? O que vale a pena, então é caro, porque ainda é caro você fazer isso em tempo real. Mas isso nos traz uma oportunidade de simplesmente deixar a seguinte mensagem já para o contribuinte. Nesse mundo novo que está sendo pensado, o que vai caber ao contribuinte? Tocar o negócio dele. Informa a ocorrência do fato gerador e toca o seu negócio. Dali para adiante, acompanha transparente aquilo que a administração tributária estiver fazendo.